Bora. Olá, no Desinformando de hoje, Wagner Moura fica rico no governo Lula. Ou será que não? Essa é a ruim da semana. No Essa Informa, vamos continuar falando sobre a desinformação, democracia e educação midiática. E no Fake hoje, vamos aproveitar que esse início de ano as pessoas estão meio nervosas, Trump, guerra mundial, etc. Tomar uma aguinha com açúcar. Ou será que também não? Desinformante está entrando na rede agora. Olá, seja muito bem-vindo, Desinformando 2026, um ano que promete muita desinformação, mas é para isso que a gente está aqui. Aproveita que está aí, curte, né, também se registra aí no nosso canal Democracia da Desinformação, mande para os amigos, esse ano a gente vai precisar de muita informação para brigar contra esse grande mal do século, que é a desinformação. E é para isso que estamos aqui, para isso que tem esse videocastzinho sobre literacia midiática, para que a gente fique bem municiado. Aproveita que está aí. Estou aqui eu, professor Cláudio Magalhães, do meu lado sempre o nosso pesquisador, doutorando, Diego de Deus, jornalista e também um cara gente boa demais, super antenado para as coisas que estão acontecendo. Já falei demais, vamos aproveitar, mete o quadro aí, a ruim da semana. Pois é, né, pessoal? A gente começou esse ano bem, o Brasil sendo reconhecido como um dos grandes centros de produção audiovisual, né, com a premiação tanto do filme Agente Secreto, como também do Wagner Moura como o grande artista. A gente sabe que o Wagner ele tem envolvido com muitas polêmicas, é um sujeito que tem posições políticas bem marcantes, e a gente sabe que quando isso acontece, bom, aí é campo aberto para as fake news rolando por aí. É disso que você vai falar, né, Diego? Exatamente, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Assim como foi com a Fernanda Torres no ano passado, esse ano também com Wagner Moura, ator e atriz que se posicionam, como você bem disse, de maneira bastante enfática no debate público, e é claro que isso abre muita margem, dá muita munição para que os produtores de desinformação entrem em campo e comecem a figurar nessa trama, né, envolvendo aí o fenômeno da desinformação. Pois é, essa desinformação sobre o Wagner Moura, né, que foi premiado como o melhor ator de filme de drama no último domingo, né, há pouco mais de uma semana, tem a ver com o aumento da fortuna dele, que supostamente estaria ligado ao governo Lula. Um site que não tem os seus responsáveis muito bem explícitos, afirma, principalmente com essa foto que a gente está vendo aqui, né, do Wagner Moura utilizando aqui adereços do MST, falando que de 2022 para cá, ou seja, quando começou, né, o governo Lula, especificamente em 2023, mas o recorte eles colocam ali desde 2022, a fortuna teria crescido de 26 milhões de dólares para 40 milhões no governo Lula. Que é engraçado que eles falam de dólares, mas eles colocam um R cifrão aqui, né, que é a cifra do real brasileiro. Então eles colocam real, mas colocam dólares na frente. Vale lembrar que essa arte é muito parecida, por exemplo, com a arte que a Folha de São Paulo utiliza quando ela noticia, ou seja, para justamente acionar aquele viés de autoridade para passar a credibilidade, principalmente para o público que já está acostumado a conhecer, né, notícias dessa maneira. Mas não há nenhuma evidência que essa informação seja verdadeira. Principalmente porque, como eu disse, o site não tem os seus responsáveis explícitos, né? Portanto, é um site bastante nebuloso, por assim dizer, pouco transparente, e tampouco o site deixa claro como ele conseguiu fazer essa mensuração sobre a fortuna do Wagner Moura. É um site que se vende como especialista para conseguir descobrir as fortunas de pessoas famosas. É mais ou menos isso que esse site se propõe a fazer. E aí a metodologia que esse site coloca, principalmente parte de anúncios que o Wagner Moura teria feito no seu canal no YouTube, como a gente está vendo aqui nesse print colocado na reportagem do UOL. No entanto, professor, Wagner Moura já declarou inúmeras vezes que ele não tem nenhum tipo de rede social, nem Instagram, nem YouTube, nem nada. Portanto, esse canal é um canal falso, né? Só para a gente começar nessa discussão. Um canal que, se eu não estou enganado, tem 21 inscritos apenas, portanto, é claramente um canal fake, mas que foi utilizado como argumento e como prova para poder sustentar essa desinformação relacionada
ao ator brasileiro. Sem falar também de outras desinformações que circularam nessa última semana sobre, por exemplo, né, do agente secreto ter sido produzido com a verba da Lei Rouanet, com dinheiro desviado da saúde, que o diretor do filme é sócio da Havaianas, muito na esteira daquela polêmica que aconteceu principalmente no início do ano. Portanto, tudo isso é uma desinformação também, mas que tangenciou essa discussão sobre ainda a discussão envolvendo o Globo de Ouro da última semana. É impressionante como é que a desinformação, como você sempre produz aqui, né? Você conversa com a gente, que ela é descontextualizada, né? A partir de 2022, sendo que na realidade a gente sabe que o Wagner Moura é um artista que já está há décadas aí trabalhando, inclusive em Hollywood, né? Esse Uhum. não é o primeiro trabalho de destaque dele, ele já foi indicado a esse mesmo prêmio há muitos anos atrás, quando fez a série Narcos, Uhum. e ele tá, foi projeto de vida dele ser um ator internacional e há muitos anos ele já mora, portanto, se o dinheiro dele que vem para ele em dólar já vem, cai na conta em dólar dele há muito tempo. Por outro lado, né, vamos combinar, né? Artista brasileiro ficar milionário seria também seria um negócio bastante inovador, independente qual que seria o aspecto. E lembrando em relação à Lei Rouanet, né, você aí sim tem publicações e pesquisas e comprovações de que se é que alguém ficou rico com a Lei Rouanet, o que eu também acho muito difícil, né? Uhum. São aqueles artistas que se aproveitaram desses festivais que as prefeituras promovem e que Sim. utilizam da Lei Rouanet para conseguir patrocinadores. A gente sabe também, muitos falam assim, mas os sertanejos, então, estão milionários por causa da Lei Rouanet. Também não é por causa da Lei Rouanet. Eles são artistas consagrados que realmente, independente das prefeituras, já ganham muito dinheiro nos seus shows, merecidamente, né? Não tem nenhum demérito aqui para o artista brasileiro, de qualquer espectro político que ele esteja ali condicionado, mas certamente não é a Lei Rouanet que vai fazer esses artistas ficarem milionários. Então, essa falta de contextualização, de falar sobre cultura, de falar sobre arte, né? Um país que despreza tanto a arte e a cultura, é até irônico e engraçado ter esse tipo de acusação para qualquer que seja o artista, né? Isso é muito complicado a gente ficar pensando. Mas para isso, né, gente, a gente precisa ser educado, a gente precisa entender esses processos todos. Também não é culpa de ninguém, né? Se a gente inocentemente a gente é levado a discutir e pensar para isso. A gente precisa ter mais informação. E é para isso que a gente tem o nosso quadro Essa Informa. Pois é, pessoal, esse quadro, como a gente sabe, é o quadro que traz a ciência para discutir a desinformação. E aí o Diego seleciona alguns artigos, alguns trabalhos científicos para a gente conversar sobre isso, né? A questão da democracia está muito ligada à desinformação e esse ano de 2026 vai comprovar cada vez mais isso, com a entrada da inteligência artificial na campanha e, mais uma vez, a cultura da desinformação ajudando e desajudando no processo eleitoral. O que você traz para nós hoje, Diego? Justamente um texto, professor, que faz uma análise desse tripé, né, envolvendo democracia, desinformação e também a educação midiática, debatendo em torno da desinformação e das iniciativas de educação midiática da Rosemary Segurado. Bom, a autora ela faz uma revisão bibliográfica muito bem consistente para tentar entender o que a gente pode chamar de desinformação, principalmente quando a gente está falando numa relação com democracia. Ela é uma autora da área de ciências sociais, portanto, não tem aquele viés demasiado comunicacional que muitas vezes as pesquisas de comunicação que tratam sobre desinformação acabam tendo. E ela faz diversas reflexões que comprovam justamente essa nocividade, por assim dizer, que a desinformação tem sobre não somente a democracia, mas aquilo que a gente entende por democracia, como são as instituições, né? Um dos principais ataques à democracia brasileira foi justamente o ataque às instituições democráticas lá em 2023, né? No 8 de janeiro, que inclusive completou agora pouco mais de 3 anos. Portanto, tudo isso a desinformação acaba enquanto um produto dessa era contemporânea, também implicando nesses processos, inclusive sociais, de relação com o outro, que acaba potencializando também a polarização política que tanto a gente vê. Só que uma coisa que eu acho muito interessante
que a Rosemary coloca no texto dela é quando ela faz uma reflexão a respeito das relações entre letramento digital, que vamos lembrar, tem muito mais a ver com a habilidade no manuseio a dispositivos digitais e não necessariamente uma postura crítica diante da mídia. Nesse caso, a postura crítica diante da mídia teria muito mais relação com o letramento midiático, nesse caso, né? Mas o que a autora convoca e defende, principalmente, é a necessidade de ir para além da escola quando a gente está falando desses assuntos que muitas vezes essa discussão acaba ficando muito, né? No ambiente escolar, nos jovens, etc. A gente tem pessoas de diversas outras faixas etárias enfrentando os mesmos problemas, né? Enfrentando esses mesmos problemas em diversos campos sociais, não somente na escola. Então, o que ela defende é justamente essa necessidade de práticas, de políticas públicas que promovam o letramento digital, o letramento midiático, não somente para crianças, jovens, não somente na escola, mas para a sociedade como um todo, conforme as adaptações às necessidades de cada realidade, né? E para isso a gente precisa ficar calmo. E aí eu vou aproveitar e tomar uma aguinha com açúcar, mas eu acho que isso não tá legal. Roda o fake hoje. Ô, Diego, eu costumo ficar com raiva de você, Diego. Você tem destruído todas as minhas crenças de infância e adolescência. Eu, quando eu ficava nervoso, minha mãe me dava água com açúcar. Cara, não funciona? Como é que é isso? Mais um mito aí para o nosso checklist que o Desinformando bota em xeque, professor. Justamente, água com açúcar não acalma, né? Não existe nenhum tipo de evidência científica que sustente esse mito, essa crença popular que se sustenta há tanto tempo, né? Aqui uma reportagem do portal Drauzio Varela no Semana, e que os possíveis efeitos que o calmante que a água com açúcar pode te oferecer é muito mais um efeito placebo, ou seja, é um efeito psicológico de achar que água com açúcar calma, então realmente eu vou acalmar, mas é muito mais essa coisa inconsciente, né? Esse efeito placebo no limite que acaba provocando esse tipo de situação. E muitas vezes a água com açúcar pode justamente trazer o oposto, pode muitas vezes aumentar ainda mais a produção de energia no corpo, né, por meio do metabolismo, e fazer com que a pessoa fique ainda mais agitada. Então, pode ser um tiro pela culatra aí quando a gente está falando nesse sentido. O que acalma, o que tem comprovação científica, é ali um chazinho de camomila, é um suquinho de maracujá, que aí sim consegue segurar um pouquinho mais as pontas. Agora que você falou que acalmava, era minha mãe falando que ia ficar calmo, que ia me acalmar. Pode ser também. Olha, Principalmente se vier com uma né? ameaça junto Toma ali. aqui com água com açúcar, essa vozinha dela falando que ia ficar tudo bem. É isso que realmente me acalmava. Pô, é uma coisa legal. Mas vamos rápido que o tempo está correndo. Vamos lá. Então, no nosso pré-verdade de hoje, qual é o que você vai nos dizer para nos acalmar em relação ao 2026 e às fake news que vem por aí? A gente fala que a desinformação só vai ser combatida quando as pessoas estiverem mais informadas, mas mais informadas com informação de qualidade, né? Porque informação por informação, seja ela boa ou ruim, pode gerar mais desinformação, né? Aquela desinformação gerada pelo excesso, que causa confusão social nas pessoas. Só que o que é interessante é que sempre quando a gente tem alguma coisa relacionada à cultura, alguma coisa relacionada à arte, sempre existem desinformações que são extremamente absurdas, né? Basta um pouquinho mais ali de reflexão para a gente entender que aquilo que está sendo colocado não faz o menor sentido. Como você bem colocou da questão eu ali, clicou aqui, esse negócio está absurdo. É para a gente desconfiar. Pois é, e justamente por um país que despreza tanto a arte, que despreza tanto a cultura, que o campo se torna ainda mais fértil, né? Quando a gente fala, a gente já trouxe aqui no Desinformando lá do estudo da produção da ignorância, o que nos leva a crer que geralmente existe sim uma produção de ignorância sobre esses aspectos culturais e artísticos que fazem com que qualquer coisa que aconteça, você tem ali uma onda de desinformação, porque as pessoas são muito mais vulneráveis sobre aqueles assuntos que elas não conhecem. Se um país que não tem políticas públicas, que não tem essa inserção cultural e artística do ponto de vista social para as pessoas, o público se torna mais vulnerável, o campo se torna ainda mais fértil para o crescimento de desinformação nesse caso. E é para isso que nós estamos aqui e queremos que você seja um multiplicador.
que você também leve essas informações para as pessoas, para os grupos do WhatsApp, para a nossa conversa na hora do almoço, né? De tudo que seja legal para que a gente ajude todos nós a esse grande mal do século, que é a desinformação. Semana que vem estamos aqui, hein? Fique esperto, fique esperta e não nos deixemos levar por isso. Um abraço, até mais. Esse pessoal, até a próxima.